Olá pessoal, bem-vindos ao Inglês para Exames, eu sou o Arago e nesse vídeo a gente vai entender melhor como são formadas as questões de inglês da prova do Enem, entendendo as competências e habilidades envolvidas na formação dessas questões e como isso pode nos ajudar na resolução delas. Então, antes de você começar a assistir esse vídeo, eu recomendo que você assista o anterior, onde eu falo sobre a estrutura da prova, da parte do inglês, como as questões são apresentadas para que você tenha uma clara percepção, se você ainda não fez a prova, principalmente, de como o inglês é cobrado, como as questões são estruturadas, para chegar aqui à parte das competências e habilidades. Onde a gente vai entender melhor como as questões são elaboradas, o que é exigido de você como candidato, como aluno, e como você pode melhor resolver essas questões, para ter um melhor resultado. Então a gente vai começar aqui com a competência que fala das línguas estrangeiras modernas. Toda a prova do Enem é construída baseada em competências e habilidades. Como eu já falei no vídeo anterior, a prova de inglês faz parte da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. Nessa prova, a gente tem várias competências que estruturam a formulação dessas questões e cada competência tem algumas habilidades. Especificamente falando do inglês, na prova de linguagens, a gente tem a competência da área 2. Na verdade, não só do inglês. Ela é uma competência que trata as línguas estrangeiras modernas. E como o Enem oferece inglês e espanhol, essa mesma competência e essas mesmas habilidades são usadas para estruturar essas questões. No entanto, a gente vai falar aqui só na perspectiva do inglês, certo? Mas reforço mais uma vez que tudo que falar aqui se aplica também para a formulação das questões de espanhol. Então, aqui a gente tem a competência da área 2, que diz o seguinte: conhecer e usar línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso a informações e às outras culturas e grupos sociais. Então, a competência, basicamente, é o que a prova quer que você seja capaz de fazer. Então, ela quer testar se você é capaz de conhecer, se você tem esse conhecimento, essa habilidade de conhecer as línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso a informações e outras culturas e grupos sociais. Então, dentro dessa competência, a gente tem 4 habilidades. E no contexto aqui do Enem, as habilidades são, de uma forma simples, é como a gente coloca essa competência na prática. Como eu vou usar essa competência aqui numa situação prática, numa situação real, certo? Então a gente vai seguir aqui para a primeira habilidade dessa competência, que é a H5, que diz o seguinte: associar vocábulos e expressões de um texto em LEM ao seu tema. LEM aqui é a abreviação de Língua Estrangeira Moderna, certo? Então, a competência 5, H5 diz o seguinte: associar vocábulos e expressões de um texto em LEM ao seu tema. Então, LEM aqui é o acrônimo para Língua Estrangeira Moderna, certo? Como eu disse, mais uma vez, se aplica tanto ao inglês quanto ao espanhol no Enem. Nessa apresentação, eu coloquei uma questão que exemplificasse essa competência e a habilidade, certo? Então, essa questão aqui é um exemplo muito prático de como ela testa essa habilidade, testa se você domina, né, essa habilidade. A gente não vai trabalhar a questão analisar detalhes, é só mesmo para ilustrar, eu vou fazer isso quando eu estiver resolvendo as questões, mas já é uma ótima oportunidade para a gente dar uma olhada aqui como as questões são estruturadas. Olha o comando da questão. Quando eu falo de comando, eu estou me referindo ao enunciado, certo? Então, toda vez que eu falo de comando da questão, eu estou falando do enunciado, certo? E o enunciado, como eu já falei, no Enem é em português, ele é apresentado em português. Diferente de outros vestibulares, que costumam cobrar em inglês também, assim como as alternativas. Então, se você vai ver essas informações naquele vídeo que eu já disse, vou deixar ele na descrição. Você pode ver aqui que o texto está em inglês e o comando em português. E ele diz o seguinte: o comando. Em relação às pesquisas, a utilização da expressão University Graduates evidencia a intenção de informar que ele quer saber se você consegue associar essa expressão aqui, essas palavras, ao tema desse texto. Então, perfeitamente uma ilustração da habilidade H5. Vamos para a próxima habilidade. Ó, H6 já diz o seguinte: utilizar os conhecimentos da lei e dos seus mecanismos como meio de ampliar as suas possibilidades de acesso a informações, tecnologias e cultura.
Então, ter essa competência é ser capaz de usar o seu conhecimento de língua estrangeira moderna para ter acesso a informações, a tecnologias e culturas diversas, certo? Pô, um exemplo bem prático, inclusive, eu coloquei aqui porque é muito comum questões que exigem essa habilidade, que são formadas, estruturadas com essa habilidade, usarem textos jornalísticos. Por quê? Porque um texto jornalístico, para você ter acesso, né, a palavra lá, acessar, palavra-chave, para você ter acesso a esse texto jornalístico, você tem que ter o domínio dessa língua, certo? Então você tem que ser capaz, na prática, de identificar, extrair uma informação de um texto. Nesse caso aqui é um texto jornalístico, mas poderia ser outro tipo de texto também. Lembrando que lá não fala só de texto jornalístico, né? Tem a questão cultural também. Não que a questão jornalística exclua a questão cultural, mas o foco aqui é na informação apresentada. Então a gente vê que foi apresentado aqui no World News. World News and the F News. News é a palavra notícias, certo? Então a gente já sabe que aqui é um texto jornalístico. Olha o comando. Segundo a informação vinculada na NBC News, a geração digital já tem seu espaço conquistado nas agências britânicas de inteligência. O governo britânico decidiu que. Então, para você descobrir o que o governo britânico decidiu, você teria que ter essa habilidade de usar seu conhecimento em língua estrangeira moderna, no caso aqui do inglês, para acessar essa informação. Então, a isso que se resume essa habilidade. Vamos para a próxima. Então, a H7, ela diz o seguinte: relacionar um texto em língua estrangeira moderna às estruturas linguísticas, sua função e seu uso social. Essa aqui é uma competência, aliás, essa aqui é uma habilidade que está muito focada a você entender o propósito de um gênero textual, daquele texto que foi apresentado, certo? Qual é a função dele? Ele está sendo usado para quê? Esse tipo de texto é usado em que situações? Então, para ilustrar essa habilidade, eu usei essa questão aqui, que usa esse anúncio. E ele já deixa claramente evidente aqui no comando que é um anúncio. A observação dos elementos verbais e visuais do anúncio leva-nos à compreensão de que o objetivo da campanha de abastecimento de água de Denver é. Então, você vai ter que usar o seu conhecimento de língua estrangeira moderna para entender a função social desse anúncio. Para quê? Por que ele está sendo usado? Por quê? Para quê? E com que intenção ele está sendo usado? À medida que a gente for resolvendo questões, eu vou focar nessa questão dos gêneros textuais. Mais adiantando aqui, e usando esse gênero aqui textual como exemplo, o anúncio é utilizado para diversos propósitos. Pode ser um propósito publicitário, eu vou anunciar que vagas estão abertas para o meu curso, ou eu vou anunciar que um show gratuito está sendo ofertado, certo? Então, para diversos objetivos, a gente tem um anúncio. Só que, no geral, o objetivo é anunciar, né, aquela mensagem para o maior número de pessoas, seja o objetivo para objetivos financeiros ou não. E por último, a gente tem a habilidade da H8, que é reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna como representação da diversidade cultural e linguística. Então, é aquela habilidade onde você vai reconhecer textos, geralmente poemas, músicas, que são representações culturais e artísticas que você pode ter acesso a elas através do seu conhecimento de língua estrangeira moderna. Então, para essa, eu usei, para exemplificar essa habilidade, eu selecionei essa questão aqui, que usa uma música, né? Tá, ele diz claramente na letra da canção Englishman in New York, a fala do eu lírico evidencia uma atitude de. Então, para você entender o que tá sendo apresentado aqui, você tem que ter acesso ao idioma, à língua estrangeira moderna cobrada na questão, né? No caso, o inglês. Então, essas são a competência, né? Eu coloquei competências, mas especificamente da língua estrangeira moderna, a gente tem essa competência da área 2 na parte das linguagens, e essas quatro habilidades que formam essa competência, certo? Então, no final das contas, no que conhecer a habilidade e a competência pode nos ajudar a encontrar a alternativa correta. Uma vez que você entende como você está sendo testado, o que está sendo exigido de você, quais são as habilidades aqui, literalmente, e a competência ou competências exigidas de você, você consegue
dá um resultado melhor, porque você sabe como você está sendo testado, certo? Então você tem a clareza de saber em que pontos, qual habilidade está sendo testado de você. Se é reconhecer a importância da produção artística, se é identificar uma expressão ou vocábulo em um contexto específico. Seja qual for a habilidade, uma vez que você conhece, facilita bastante a identificação do que está sendo cobrado de você e, consequentemente, você escolha a alternativa correta. Então é isso, pessoal. Se vocês não assistiram o vídeo anterior, assistam, porque esse é basicamente um complemento dele, e a gente vai seguir na questão aqui do Enem, resolvendo mais questões e analisando cuidadosamente cada uma das alternativas, entendendo melhor como a gente pode resolver e tendo basicamente uma aula nas questões, né? Vendo vocabulário, expressões, tópicos gramaticais, enfim, o que vai lhe ajudar a resolver as questões. Então eu fico por aqui e até o próximo vídeo.